Nós estávamos debatendo a questão do trabalho de seminário, né? Então, pessoal, voltando à conversa, vamos fazer o seguinte: separem normalmente 70 pessoas, tá? Caso, vamos supor, tá? Vamos dar exemplo aqui. Caso 2 pessoas saem, vocês me avisam de um grupo, seja porque uma pessoa de um grupo, pessoal, né? Não vai fazer tanta. Quer dizer, faz uma diferençazinha, mas nem tanta. Agora, se faltar 2 já é problema, porque aí a gente vai ter que refazer a conta. Mas, de um modo geral, tá? De um modo geral, dá para ser mantido, né? Aí são 6 pessoas, no caso são 7. Então, para 6 pessoas não tem problema, tá? Vamos combinar assim? Porque eu preciso saber dos cabeças do grupo, a gente vai sortear os temas, tá? É porque, gente, infelizmente, a gente fica numa situação complicada. Porque se a gente ficar esperando, ver saber quantas pessoas tem, certinho, tem que ficar perguntando para o aluno, e nem sempre a gente vai conseguir a resposta, e o tempo vai passando, e a gente tem que apresentar de qualquer jeito o seminário, dia 27/4, porque depois da prova eu preciso fechar a nota de vocês. Então, entenderam o que eu estou falando? Então, para a gente adiantar, vocês já começarem a pesquisar sobre o tema e fazer tudo direitinho, e não se enrolarem. Concorda ou não concorda com o que eu estou falando? Sim. Tá? Beleza? Então, ó, eu deixei Sim. aqui, tá? Deixei aqui, as representantes pode passar para vocês, o representante pode passar para vocês, sortear lá, se vocês quiserem, sorteia lá na hora. Tem na internet, o celular, você bota assim, sorteio online, você pode sortear, também dá na hora online lá, bota lá 10 temas, bota lá para sortear, aí vai cair o grupo, ó, o grupo 1 é o grupo do fulano. Ah, você pegou tal tema, e assim vocês vão fazendo, tá bom? Pode ser? Combinado? Pode ser, professor. Sim, professor, pode ser sim. Então, show. Aí, quando vocês estiverem prontos, vocês podem pedir para o representante mandar para mim. Professor, os grupos são esses. Os temas são esses. Pronto. Aí eu já sei. Tá bom? Show? Beleza, então. Então, pessoal, olha, eu vou começar a passar aqui os slides da aula de hoje, tá? Uma outra coisa também, eu vou disponibilizar também os slides para o representante, tá? Quem tiver dificuldade, por algum motivo, inclusive vou passar também para as outras turmas que eu esqueci, mas eu vou passar para vocês também. Que aí, se alguém tiver dificuldade de acessando o ABA, mas vocês sabem que vocês podem também passar para os colegas, né? Vocês sabem disso, né? Vocês podem disponibilizar. Quem está tendo acesso ao ABA, por gentileza, se tiver alguém que está com dificuldade, não está conseguindo baixar, vocês mesmos podem disponibilizar para o colega, tá bom? Combinado? Show? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Todos estão acompanhando aqui comigo? Então, tá aparecendo para vocês? Compartilhado? Sim. Show. Então, beleza. Ó, origem da saúde ambiental, a origem da saúde ambiental e suas interfaces, tá? Então, ó, o surgimento da saúde ambiental é recorrente do quê? Do conceito de saúde ambiental, ele vai ser trabalhado de uma forma ampliada, pensado a partir da chamada reforma sanitária, sendo entendido como um processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional em um contexto de democratização. Tá? Então, ela vai surgir a partir da parte da reforma sanitária. Esse conceito foi sendo ampliado, pessoal, mas já tinha essa ideia já há mais tempo. Então, vai ser o quê? Uma transformação, uma norma legal, né? Uma transformação a partir de uma norma legal e de um aparelho institucional, ou seja, baseado na nossa democratização, pelo menos, né? Pelo menos, em teoria, era para ser assim, né? Todo mundo entendeu essa parte aqui, pessoal? Essa parte introdutória? Sim ou não? Né, gente? Fala para mim. Hã? Tranquilo? Sim, professor. Show de bola. Então, vamos lá. Reforma sanitária no Brasil. Ó. O movimento da reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 1970, na época, claro, na época dessa ditadura. O que aconteceu lá, né? Então, ó, houve uma expressão
que foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinham em relação às mudanças e às transformações necessárias na área da saúde. Ou seja, o que era o foco aqui? Quem que era o foco, pessoal? A área da saúde, né? Perfeito, isso. Saúde. A área da reforma, saúde. né? As Oi? mudanças que eram necessárias. As mudanças A reforma, necessárias na área de... Isso. A reforma, a Seria área uma da saúde. Tá? Tudo isso, eu vou fazer o quê? Vou atrelar para melhorar essa mudança, essa reforma na área da saúde, né? Então, brevemente aqui, uma breve história, pessoal, sobre o meio ambiente. Então, antes de 1960, poucas pessoas sabiam sobre a palavra ecologia e o termo meio ambiente significava pouco como uma questão política ou social, né? Ou seja, nem todo mundo tinha conhecimento de ecologia, nem meio ambiente. Vou ressaltar aqui, né? O que é meio ambiente mesmo? Ecologia todo mundo lembra, né? Agora, e meio ambiente? Meio ambiente é somente fauna e flora na natureza, em aberta? A natureza, vamos falar assim, primordial? Ou não? Ou está atrelada também Não. a coisas antrópicas, ao ser Não. humano? Está ligado ao Não, ser tá humano, alterado. com certeza. O ser humano também, né? Sim, então quando eu falo meio ambiente, pessoal, eu estou falando só de, desculpa o termo me falar brincando assim, mas estou falando só de plantinha, né? Não estou falando só de animaizinhos, não. Estou falando de tudo, como um todo, tá? Então não esqueçam isso, tá, pessoal? Isso é importantíssimo você saber diferenciar. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Quem não sabia, está sabendo agora. Beleza? Esse conceito, gente? Sim ou não, pessoal? Sim, sim, professor. Beleza, Sim, então. professor. Professor, pode repetir? Que aqui deu uma falhada no meu áudio, Sim, por eu favor. só comentei o seguinte, que meio ambiente não é só animais e florestas e plantas, não. Meio ambiente também, esse meio ambiente antrópico. A gente mora aqui, nossa volta. Isso que eu quis dizer. Tá bom? Ou seja, o ser humano, as áreas antrópicas também fazem parte de um meio ambiente. Tá bom? Ficou claro? Obrigada. Nada. Continuando. Bem próximo dessa época, ocorreram vários eventos ambientais importantes, como o derramamento do petróleo ao longo das costas do sul da África, em Massachusetts. Além disso, divulgou as ameaças de extinção de várias espécies. Por quê, pessoal? Aquela água foi contaminada, o petróleo cobriu. Posso matar várias aves que se alimentam de peixes ali, matar os peixes que estão ali embaixo, qualquer vida marinha pode ser morta. Por quê? Vai interferir o quê? Na questão do oxigênio, né? Ali na circulação do gás ali. Então, isso é um problema gravíssimo. Com isso, eu posso levar, com certeza, quase as espécies a entrar em extinção, gente, por conta desse detalhe, tá? Então, nos primórdios do chamado ambientalismo, com isso, foram marcados por confrontos entre os rotulados ambientalistas e rotulados anti-ambientalistas. Pessoal, em época assim, as pessoas não tinham tanto conhecimento em relação do meio ambiente. Tem gente que achava muita frescura. Ah, mas não quer fazer assim por quê? Faz isso que tá. Então, não ligavam por falta de conhecimento, na grande maioria das vezes. A gente chama da falta dele, tá? Por isso que as pessoas ficavam, não, para que fazer desse jeito? Você está inventando moda, está sendo chato, aí chama de ecochato, você sabia que é ecochato, não sei o quê. E mal sabia que isso viria futuramente causar impacto com o que a gente está sofrendo atualmente, né? Então é bem complexo isso daí. Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, então. Beleza, então. Claro, Continu- professor, prossiga. continu- Continuando, então, pessoal, agora. Ó, agora nós vamos entrar na questão do crescimento da população humana, tá? Então, eu tenho aqui o crescimento mais dramático da história foi no final do século XX e ainda continua até hoje. Por quê? Nos últimos 40 anos, a população mundial cresceu mais do que o dobro, pessoal. Isso é muita coisa.
Se você tem essa perspectiva, imagina, a população cresceu o dobro, dobrar a população mundial. É muita coisa, gente, muita coisa mesmo, né? Então, a gente tem que saber e começar a se preocupar por conta disso. Já já eu vou explicar por quê, né? Então, o crescimento populacional humano é, de uma maneira significativa, um problema mais relevante, de acordo com os autores, para o meio ambiente. Por quê? Os atuais danos causados ao meio ambiente estão diretamente ou indiretamente são consequências do elevado número de pessoas na Terra e ou a sua alta taxa de crescimento populacional. Você sabe por quê que causa isso? Alguém pode me responder? Tentar responder, por gentileza? Não, é à vontade, tá, pessoal? Errar não tem problema, não. A gente complementa, a gente acerta. Alguém arrisca dizer para mim Eu por acho quê? que Pode repetir, conta do por crescimento da favor, da não poluição. tô conseguindo entender direito. Pode repetir, por favor? Sim, eu perguntei assim, gente. Fala um de cada vez para mim, por favor, tá? Aguarda um pouquinho, depois vocês vão completando. Levanta a mão para mim. Peraí, deixa eu até sair daqui. Peraí. Que eu vejo vocês melhor. Então, eu falei o seguinte, gente. O que pode ser esses fatores exatamente? O que pode causar? Por que a alta taxa de natalidade, a alta taxa de crescimento pode impactar no meio ambiente? É isso que eu quero saber. Levanta a mão para mim. Abaixa a mão de novo. Quem que é a pessoa primeira a dar exemplo? Pode falar, Juan. Professor, eu penso que o crescimento, né, acaba acontecendo também o desmatamento, né, para poder ter mais territórios para moradia. Acontece também na nossa alimentação, né, você ter uma fazenda que cria animais também causa danos para o ambiente em si. Então, eu penso que mais ou menos é essa linhagem. Beleza, tá certo. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? O pessoal levantou a mão e mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, Oi? eu acho que tudo que é desequilíbrio, vem desequilíbrio, né, que causa um desequilíbrio, não é bom, né? Então, tipo assim, como ele está falando, né, que nós tivemos um crescimento maior do que o normal, então algo no meio, né, nesse meio, fica desequilibrado. E todo desequilíbrio, tanto ele qualquer um que seja, não é bom para o ser, né? Para o ser humano, para o ser vivo, enfim. Então, eu acho que por ser mais, então causa esse desequilíbrio, e todo desequilíbrio não é bom para a humanidade, né? É o que eu penso. Beleza. Mais alguém quer fazer uma observação? Fica à vontade, pessoal. Alguém está com a mãozinha levantada aqui, mas eu não consigo ver? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Então, professor, eu acho que o Juan matou e a minha colega também matou, porque tudo que é desproporcional, que cresce sem um devido cuidado, acaba. Porque, por exemplo, se você tem mais gente, você precisa de mais casa. Se você precisa de mais casa, você precisa desmatar para poder chegar para fazer mais casas, para as pessoas poderem habitarem. E precisa de alimento. E tem mais doença. Então, tudo que cresce desproporcional, sem ter um prévio cuidado antes desse crescimento, vai habitar, vai influenciar no nosso ecossistema. Eu penso isso. Beleza, perfeito. Perfeito. Isso aí, gente. Tá? Pode falar, Aline. Pode falar, Aline. Aline, tá me Habilita o ouvindo? microfone, gatinha. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Então, eu penso assim, quanto mais gente no planeta, mais tem os desgastes, né? Seja natural, seja de produção, né? Vai ter mais produção, vai ter mais emissões de gases, vai ter um desgaste do meio ambiente. Então, tem países que já têm o controle de natalidade, justamente por causa disso. Quanto mais gente, mais desgaste tem no nosso planeta. É lixo, consumo de água, de esgoto. Então, para onde que vai esses lixos todos? Não tem para onde ir, porque demora uma certa
um certo tempo para o planeta fazer esse desgaste. Então, não está tendo vazão para isso. Então, eu não sei onde a gente vai parar, se não ter um controle dessa natalidade toda. Perfeito, exatamente, pessoal. É muito complicado, né? A gente sabe, né, também que isso envolve, por exemplo, às vezes, a falta de emprego também é uma coisa que impacta, né? Porque às vezes a pessoa acaba não tendo como tirar recurso, aí acaba do Bolsa Família, acaba tendo filhos, né, para receber algum dinheiro. A gente sabe que cada um tem sua realidade e não é tão simples assim, né? É um pouco mais complexo, mas a gente tem que tentar trabalhar com isso, né, pessoal? Porque a ideia é criar novos empregos, né? Poder favorecer as pessoas para poder buscar algo, né? Também é claro também, né, gente? Não vou mentir para vocês, mas tem alguns casos também que as pessoas também não querem ir adiante, né? Não são todos, mas tem casos também que as pessoas não querem trabalhar, né? Também tem essa questão também. Então é bem complexo, né? Não é algo simples. Pode falar, Juan. Não, foi sem querer, professor, perdão. Tá, tranquilo. Entendeu? A gente sabe que tem vários, né, lados da moeda também, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Porque, infelizmente, gente, é complicado também. Pessoas passando fome aí, às vezes não tem recurso nenhum, é muito triste, né? Se não tem comida em casa, que é o mínimo, né? Pelo menos o mínimo todo mundo devia ter, né? Pelo menos o mínimo. O mínimo era o ideal, tá? Alguém quer fazer mais uma observação antes de a gente voltar para o slide e continuar? Professor Alexander, Pode falar. professor, a gente tem muito exemplo aí da África, né? Uhum. Eu até vou falar um pouquinho dela hoje na aula, pode falar. Pode continuar. A África aí sofre bastante, né? Com isso, com a alimentação, o esgoto, né? Saneamento Uhum. básico, Isso. falta de emprego, né? A população sofre muito com isso, que é doença, essas coisas assim, né? Exatamente, exatamente. A seca também, né? A gente vai falar sobre a seca daqui a pouco também na África, também influencia, tá? Tem uma série de fatores aí que envolve, tá? Pode falar, Fabiano. Professor, como seria o controle dessa natalidade? Seria como nos países asiáticos, que os casais só podem ter um, no máximo 2 filhos? Teria como controlar isso? Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. O ideal seria se realmente tivesse um certo limite, né, gente? Porque, infelizmente, né? Mas é que eu falei com vocês, a gente não tem como fazer muito isso, porque aqui ainda não parece que nós não estamos preparados, às vezes. Claro que o ideal seria controlar a taxa de natalidade, seria o ideal, porque aí o que acontece? Ia diminuir um pouco a população, né? Ia dar uma segurada. Porque vocês não sabem, ainda continua crescendo muito a população, mesmo com tudo que tem acontecido, mesmo com aquelas, infelizmente, aquelas mortes de N pessoas da Covid e de outras doenças, câncer, é isso, acidente. Mesmo assim, a taxa de natalidade ainda é muito alta, ainda é muito alta. Esse seria um dos caminhos, né? Um dos caminhos, tá, gente? Não tô falando que tá certo, que é tudo, não, porque tem que ter o controle, gente, infelizmente. Tem que ter o controle, porque isso gera uma série de problemas, tá? Gera uma série de problemas. Isso gera até problemas, às vezes a pessoa não tem oportunidade de cara, porque, assim, não consegue, entre aspas, né? Aquilo para ela, aí aquela pessoa se revolta, aí acaba entrando por um caminho que não é legal, né? Porque precisa ganhar dinheiro também, ou, enfim, ou prefere a vida também um pouco mais fácil nesse sentido, só que a vida mais fácil tem um preço muito alto, a gente sabe disso, né? Acaba se metendo com algo que não deve. Então, isso, tá vendo? Desencadeia muita coisa. É muita coisa rolando, gente. É algo muito amplo. Esse que é o legal da aula de saúde ambiental. A gente abrange muita coisa. A gente fala de um detalhezinho assim que a gente vai parar para pensar, envolve isso, que envolve isso, que envolve isso. Então, acaba se tornando algo enorme. A bola de neve vai aumentando. Beleza? Pode falar aí, quem quer falar na ordem? Pode falar, Fabiano, tá aparecendo aqui para mim. Você acabou de me responder. Deixa eu abaixar a mãozinha. Beleza, então. Pode falar, Camila.
Então, professor, o senhor não acha que esses incentivos do governo aí também influenciam para isso? Porque a pessoa que ela tem, né, uma dificuldade financeira, igual o senhor falou, aí o governo incentiva que cada filho que ela tem, ela ganha tantos reais por aquele filho. E aí a pessoa, desordenadamente, vai tendo quantos filhos forem necessários para poder ter uma renda, né? E aí começa a gerar todas essas coisas, porque você já não cuida direito da criança, aí já falta alimentação, você já não dá uma boa saúde, uma boa assistência para aquela criança que vai nascer, e aí já desencadeia tantas outras coisas, né? Infelizmente sim, né? Infelizmente sim. Porque não tem controle também, né, gente? Mas vocês sabem também, vou dar exemplo para vocês. Vocês sabem, por exemplo, Bolsa Família, que tem gente que não precisa estar recebendo também, né? Tem esses detalhes também, né? E tem gente que fica acomodado, infelizmente. É esse ponto que eu falei com vocês. Tem dois lados da moeda, né? Tem aquele lado da moeda da pessoa correr atrás de trabalhar também, tá passando por uma dificuldade e tal, não tá conseguindo, beleza. Agora pode ter também aquela situação que a pessoa não quer trabalhar, quer ficar vivendo, né? Infelizmente vive disso e acaba gerando novas vidinhas aí no mundo para botar no mundo e fica uma coisa muito complicada, né? Muito complicado, gente. É muito complicado mesmo, é algo muito complexo isso daí, tá? Bem complexo. Vai lá, continua aí. Quem quer falar mais alguma coisa? Professor, assim, a gente então pode ter em mente que tem um conjunto de fatores, né? Tanto o caso aí do governo, que dá esses benefícios, e muitas vezes também nem chega a beneficiar uma família que realmente precisa. Aí também vem o lado em algumas religiões, né? Não são todas, não estou criticando a religião de ninguém. Tem crenças que as pessoas não podem tomar um anticoncepcional, não pode usar um preservativo, porque a religião não permite. Então, às vezes, é uma mulher que tem 4, 5, 6 ou 7 filhos. Eu tenho conhecido que a doutrina deles não permitem nem fazer uma cirurgia de laqueadura. Aí também tem essa questão da laqueadura, que agora que a lei mudou, que a gente ficou anos numa só lei, onde a mulher tinha que ter 25 anos ou 3 filhos para operar, ou 3 cesarianas. Então, agora que a lei mudou, a mulher também tinha que ter a assinatura do companheiro, o companheiro tinha que permitir ela fazer a laqueadura. Aí, agora que teve uma mudança de lei, e agora a gente consegue fazer essa laqueadura no parto, porque antes era proibido. Eu falo por mim, eu fui com tudo pronto para operar, eu não pude operar, eu operei 6 meses depois. Eu tive que voltar, me submeter a uma nova cirurgia para me poder conseguir fazer minha laqueadura. E não é fácil, porque eles te mandam para tanto lugar que você acaba desistindo. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Eu não desisti porque eu sei da minha realidade, porque não adianta a gente ter um monte de filho e depois não ter como cuidar, né? Fica difícil, mas infelizmente tem pessoas que não têm uma base, um conhecimento, também não Isso. quer ter um É a conhecimento. falta de cultura, né? É a falta de cultura, falta de busca pelo conhecimento, infelizmente, gente. Isso aí, é a realidade, né? Bem complicado. Bem complicado. Professor, Hoje em dia não é tão é fácil. só para avisar que se eu sair da aula é porque a minha luz aqui está acabando e eu estudo pelo tablet. Aí eu tô ficando sem internet. Tá, beleza, tá beleza. Mas eu Depois tô qualquer coisa você acompanhando. manda o WhatsApp depois no grupo para um dos representantes me avisar, para me lembrar, tá? Tá, Que aí eu porque a luz já. toda Aí hora pede para aqui tá colocar. Pede. acabando. Tá, isso. Aí você pede para a pessoa botar seu nome no chat também, se precisa. Que aí depois eu vou olhar e Tá vou bom, conferir, tá bom? mas eu tô acompanhando a aula, porque minha internet toda hora aqui tá caindo, minha luz tá acabando. Tá. Tá Tá bom, tranquilo, tá? professor, Pode ok, ficar obrigada. tranquilo. Nada. Vamos lá, mais alguém queria falar alguma coisa? Porque tinha mais gente com mão levantada. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou a gente pode voltar agora? Professor, só pontuando em cima do que a Ana Clara falou, que realmente é difícil, né? Nos postos tem o planejamento familiar, das pessoas que querem ligar, só que fazer a laqueadura, né? Só que Uhum. chega na hora do vamos ver, não acontece isso.
porque é marcado. E às vezes o neném vem antes. E a mulher vai parir e não é laqueada. Então, é muito complicado. Por mais que você faça tudo direitinho, como os médicos pedem, como o sistema pede, mas é falho demais. Era só gente, isso. com certeza. Tudo, infelizmente, tem muita coisa que precisa ser melhorado, né? Mas o que a gente pode ajudar de verdade, pessoal, vocês como futuros profissionais, a questão do aconselhamento, tá? Porque, pessoal, a ideia é que as pessoas entendam o que está acontecendo. De verdade. Né? A gente sabe que cada um passou um aperto, cada um tem dificuldade, e tudo a gente tem que entender também, questão da empatia. Vocês também podem passar isso para eles, explicando detalhado, olha, fulano, olha, a gente precisa tomar cuidado com isso, se realmente eu colocar o filho no mundo, estudar, saber, entendeu? Tudo isso tem que ser passado, pessoal. É isso que vocês estão aprendendo aqui agora, que vocês vão utilizar futuramente. Pode falar, querido. Então, professor, eu entendo pela questão do planejamento familiar, né? Que dentro da saúde já existe esse programa do planejamento familiar, mas o Estado, por lei, ele também não pode intervir, porque como alguns colegas falaram, a questão do Bolsa Família, a questão de diversas bolsas, eu vejo que para o Estado, não estou falando de política, estou falando de Estado geral. O Estado, no geral, ele quer mais o quê? O que ele quer? Ele quer mais pessoas menos instruídas para poder garantir o que eles sempre fazem, né? A mais-valia. Quem tem muito, vai ter muito. Quem não tem nada, não tem nada. É isso que eu entendo. Gente, olha, é algo assim complexo, porque as coisas só vão começar a mudar quando as coisas melhorarem de modo geral, tá? Eu vou dar minha opinião particular sobre isso, a questão de política, infelizmente, não chegou uma pessoa que mudasse tudo, completamente tudo. Até porque também é bem complicado isso, né? Mas eu digo assim, uma pessoa que realmente chegasse de frente, e é o meu ponto de vista, tá? Não que não, todos eles fazem alguma coisa, a minha opinião é essa, todos eles tagam alguma coisa de bom e alguma coisa de ruim, né? Só que eu acho que o foco deles, da grande maioria dos políticos, assim, eles tampam o sol com a peneira. Desculpa, assim, com toda a minha... Eu falo por minha opinião e que eu convivi, tá? Por que eu falo tampar o sol com a peneira? Eles não resolvem a situação de verdade, gente. Fica uma coisa inconstante, entendeu? Eu não tô falando não tô defendendo um ou outro, nada disso. Não é política aqui, gente. Não existe política. Eu tô falando de modo geral. Nenhum deles, até agora, fez algo, para mim, na minha opinião, de verdade, que fosse assim, olha, vamos tentar. Não, mas também não é tão simples assim, mas olha só, vamos lá, vamos melhorar essa situação, vamos mandar fiscalizar, entenderam agora? Igual eu falei, eu sei que não é fácil, pessoal, eu não estou falando que é fácil, tá? Mas tentar fiscalizar, igual eu falei para vocês aí, do Bolsa Família, por exemplo, faz diferença para a população. Vamos fiscalizar que se todo mundo está recebendo, é realmente quem merece? Porque eu já ouvi falar umas coisas aí, histórias aí, tem gente que recebe Bolsa Família, por exemplo, pessoal, e que não tem necessidade e recebe um extra. Vocês sabem que isso acontece, né? Vamos falar a verdade? Vocês imaginam, não imaginam que isso acontece? Não tem fiscalização. Gente precisando de verdade lá, entendeu? Agora, da realidade. É isso que esse ponto que eu quero chegar, gente. Esse ponto que eu quero chegar. Mas se eu colocar só culpa num político ou só generalizador, eu quero dizer o seguinte também: tem que ter tudo envolvido, tem que ter. Ó, tem que estar, o político tem que estar, os políticos têm que estar alinhados, a população tem que estar alinhada também, tá? Tudo tem que estar alinhado. Professor, posso falar? Pode falar. Então, eu trabalhei por 3 anos num CRAS, eu fiz serviço social, e aí, quando a gente ia fazer o cadastro, né, das pessoas no cadastro único, o CAD único, eu sem querer mesmo, eu tinha 20 anos, né, e eu descobri que a diretora, a assistente social responsável pelo CRAS, ela tinha 19 CPFs vinculados ao Bolsa Família, que ia diretamente para o bolso dela. Era uma conta dela.
né? Essas 19 pessoas laranjas já falecidas, e aí eu cheguei até ela, né? Eu era muito novinha, e a fim de tentar alertá-la, só que eu mal sabia, esse CRAS era dentro de uma comunidade, Complexo do Alemão, tá? Lá no Rio de Janeiro, e eu saí de lá fugida praticamente, porque ela virou para mim e ela falou, ela me ameaçou com diversas promessas, né? E ela falou, olha só, isso aqui você não pode mexer. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para nossa aula? O programa em si, ele é maravilhoso, ele é muito bom. A gente tem aí Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, mas as pessoas, a falta de ética profissional, a falta de responsabilidade social, ela inflama isso tudo e faz com que vá por água abaixo. Digo também pelo CISREG. A gente fica aí, minha irmã ficou 7 anos esperando para ser operada, para fazer uma bariátrica. Tá? Ela tinha 300 comorbidades que a diagnosticavam para a bariátrica. Só que existe um mercado negro, né? Desculpa, eu sei que essa minha fala ela é racista, mas eu tô, né? A gente não pode mais falar com relação ao mercado negro, né? Desculpa aí, pessoal. Mas existe um mercado camuflado que você paga uma determinada pessoa e ela vai lá e te passa na frente. Entendeu? Então, é o que vou reiterar. Teoricamente, como o senhor falou, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que as pessoas que estão lá à frente do sistema, elas banalizam tudo. Então, eu acho que nós temos que ser profissionais diferenciados, com esse olhar, como os professores falam, esse olhar holístico, né? Cada um individual, um para o outro, e fazer valer a nossa lei, porque a partir do momento que a gente fizer tudo andar conforme tem que ser, conforme os papéis, né, falam, estão escritos, eu acho que o nosso Brasil só tem aí à frente. Mas, infelizmente, professor, o que eu tenho visto nessas andanças aí pelo mundo é só banalização da vida, banalização do próprio Estado, banalização de tudo. Infelizmente, a gente vai ter que ser esse diferencial para sermos enfermeiros e profissionais em qualquer sua área, que seja a sua área, mas efetivamente sabedores e cumpridores da nossa lei. É isso. Isso. Com ética. Com ética, todos nós trabalhando com ética. Isso aí, perfeita fala. Tá? Beleza, pessoal? Mais alguém completar alguma coisa? Ou podemos continuar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente continuar? Ó, então vou continuar, Podemos beleza? continuar, professor. A amiga já falou tudo. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos adiante. Então, pessoal, ó, continuando aqui, então, vamos lá. Então, o crescimento populacional não ocorreu de uma forma contínua aos longos das eras da população humana. Ele acabou sofrendo um declínio, que ocorreu durante o período da peste negra, ao longo do século XIV. Vocês lembram o que é a peste negra? Eu não. Não lembro, professor, não lembro. Peste bubônica. Eu já ouvi peste bubônica. Professor, essa doença era Bubônica, quando as transmitida pelo pessoas rato, né? não tomavam banho e achavam que elas iam ficar protegidas, né? Se ficassem sujas. E aí foi proliferando um monte de doenças e aí chegou nessa uma epidemia, né? Isso. Na Europa, então, se alastrou Sim, velocidade eu lembro. danada. É isso, fala do rato aí, é do rato, através da urina do rato, né? É transmitida. E, pessoal, morreu muita gente nessa época. 1/3 da população inglesa morreu por conta disso daí. Então, nessa época, eu falou aqui, ó, as cidades foram totalmente abandonadas, a produção de alimentos diminuiu, e na Inglaterra, 1/3 da população morreu em uma única década. Ou seja, foi muito rápido essa perda. Muito rápido, gente. Então, vocês terem uma noção, a gente já teve épocas já no nosso planeta em que a população começou a cair muito rápido também. Por conta disso. Aqui, gente, ó, era uma ideia, né?
Ó, a população chegou a 8 bilhões em 2022, tá? A expectativa é que a taxa de crescimento desacelere. Só que, porém, tá falando que até 2080 vai continuar crescendo. Vai começar a decair só depois. Tá? Olha aí, ó. Pessoal, é claro, né? Conforme as coisas vão se expandindo, vão se melhorando, a população em si vai adquirindo conhecimento, que é o essencial, gente. Olha, o conhecimento transforma, tá? Eu falo para vocês isso também literalmente porque você começa a compreender o porquê das coisas. Você compreendendo o porquê das coisas, isso torna vocês o quê? Mais sábios, mais safos, né? Para poder resolver as coisas, resolver as pendências, resolver os problemas, tudo isso. Então, a educação é que faz a diferença, tá? Não é só o dinheiro, mas a educação também, você conhecer também. Às vezes, para você adquirir dinheiro também, você precisa do saber. Por exemplo, saber investir em algo, entendeu? Saber o que vai te favorecer, como é que você vai conseguir receber, lucrar, começar a trabalhar para ganhar um dinheiro, você vai ter que usar sua mão de obra, mas aquilo o que vai te trazer benefício. Então, tudo isso tem que ser estudado, pessoal. Tá? Ficou claro isso aí, gente, que eu estou falando? Ficou assim, professor? Ficou. Beleza. E a questão da fome, gente. Ó, a fome é a crise de alimentos. A fome é uma das consequências que ocorre quando a população humana ultrapassa a capacidade de sua fonte de recursos ambientais. A fome tem ocorrido na África em décadas recentes. Na metade dos anos de 1970, em consequência de uma seca na região do Sahel, ao sul do deserto do Saara, 500 mil, muita gente, ó, africanos morreram de fome. E vários milhões ficaram permanentemente afetados pela desnutrição, pessoal. Isso é muito triste. Olha a quantidade de população, seres humanos que partiram, morreram, né? É muita gente, muita gente. E por fome, né? Uma coisa básica, como o senhor falou. Uhum, É básico. isso aí. É o básico, era o mínimo que todo ser humano devia ter direito. Você vê como é que é, tem muita coisa errada ainda a ser consertada ainda, né? Então, olha, agora eu vou aumentar um pouco dos fatores, né? Por exemplo, ó, os fatores que influenciam na fome na África, pessoal, ó. Uma delas, como indicado, é a seca. Ainda que a seca não seja novidade para a África, é recente a atual proporção da população afetada pela seca lá na África. Além disso, os desertos parecem expandir-se, em parte devido às mudanças no clima, mas igualmente devido às atividades humanas. É o chamado desertificação. Já ouviram falar disso? Não, professor. Não, professor. Desertificação, pessoal, Não. é quando há alteração naquela região. Aqui, ó, devido ao clima, devido às atividades humanas, por exemplo, acabar destruindo espaços para criar algos antrópicos. Todos esses fatores que eu falo com vocês de meio ambiente podem levar à desertificação daquele ambiente. Ele não tem nutrientes em volta, o solo começa a ficar infértil. Isso acaba levando a seca. O aquecimento global, né, professor, é uma grande causa disso, e a aceleração, né? Uhum, também. Que causa, inclusive, também mudança climática, né? Uma coisa leva a outra, gente. Tudo tá ligado. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Ô, professor, sobre o solo, né? A questão aí do solo, a questão do que a gente fala também do óleo que a gente utiliza e joga, ele vai para o solo, é lençol freático, porque tem essa questão também da poluição que a gente causa no solo nós mesmos também, né? Isso pode prejudicar de alguma forma relacionada aí que o senhor falou, a seca? Ou não? Não tem nada a ver. Ele é só um solo contaminado, ele vai ser um solo apenas contaminado. Não, é só contaminado, tá? Aí é poluição, tá? Aí é outro, é outra espécie de problema, é outra coisa, isso. Claro não, que, tá né? ótimo Vamos também. lá, mas eu vou especificar. Claro que dependendo da situação, pode contaminar o solo e acabar com ele também, né?
Então, por isso que eu perguntei, porque ele vai ficar Pode, poluído, vai ficar sem é, nutriente. E aí, isso, pode né? também desencadear uma seca também, mas uma seca contaminada. Já muda um pouco, dependendo da situação, já muda um pouco, mas de um modo geral, dependendo do tipo, sim. É porque depende muito do que caiu lá, do que contaminou, se vai extinguir a quantidade de, enfim, o estrago que ele fez, se vai chegar também no lençol freático, tá? Mas nesse caso de seca, como você falou, de seca eu não diria totalmente, porque depende do contaminante, entendeu? Não é algo tão Entendi. simples assim, entendeu? Não posso falar para você, vai acontecer isso. Até Aham. até o contato que eu tive, você pode tirar por assim, ser separado, tá? Porque vamos supor que você contaminou o solo com alguma substância. A água está contaminada, mas a água vai continuar lá, entendeu agora? O lençol freático, Entendi. tá? Só se tiver alguma substância, alguma coisa que talvez eu desconheça, pelo menos eu desconheço, e que altere alguma coisa assim naquela água lá, enfim, né? Tá ótimo, show. Tá? Então, continuando aqui, as pobres práticas agrícolas também têm aumentado a erosão do solo, e a devastação das florestas pode estar contribuindo para tornar o meio ambiente ainda mais seco. Pessoal, essa devastação do solo, com certeza. A questão do plantio também, sabe? Você tem que variar o que você vai plantar no solo, para não sugar todo um determinado tipo de nutriente, porque isso pode dar problema no solo também, porque ele não vai conseguir renovar aquele nutriente naquele solo. Não é algo simples, não, né? Ficou claro isso que eu falei agora, gente? Falando para mim. Ficou sim, professor. Sim, professor, ficou claro. Então, beleza. Sim, professor, ficou show. Então, show. Professor, Então, vamos lá. Oi, pode falar. eu vi há pouco tempo atrás que o Elon Musk ele perguntou quanto que ficaria para acabar com a fome mundial. E falaram um número, coisa de 6 bilhões, se eu não me engano. E ele falou que era só apresentar o projeto que ele iria pagar esse valor. O senhor acha que realmente é possível isso acontecer? Esse projeto aparecer ou ele conseguir acabar com a fome com dinheiro? Tá, vamos lá. Olha, realmente, você tendo recurso para comprar comida, sim, né? Mas precisa ser mantido, entendeu? Ele falou e comprou, mas precisa se manter aquele ritmo. Precisa gastar, tem que fazer compra com comida tal, vou gastar tanto todo mês, porque eu tenho um nível de população lá, gente, vocês não concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Eu preciso suprir a necessidade daquela população inteira. Gente, é muita gente. Eu não posso falar que é impossível, mas esse é um trabalho árduo, mesmo financeiramente falando, ele investindo, porque precisa de recurso, precisa de... Para você alimentar, por exemplo, o pessoal que está desabrigado, o ideal é você montar um local que distribua comida, entendeu agora? Eu acho, professor, que nem é só recurso, é a gestão também. Isso, também. Então, também, com certeza. Você saber controlar a entrada e a saída dos alimentos, o gasto, enfim, gente, é algo... Eu Acho que perguntei... alimento ali seria redundante. Eu acho que uma terra melhor, fontes de água, acho que seria melhor para eles do que só o alimento. Sim, Saneamento não. básico, algo parecido. O ideal seria entregar algo já para eles poderem trabalharem com aquilo, né? E eles se sustentarem, né? A verdade é essa, né? Eles criarem o próprio recurso. Mas pode falar, você estava falando aí, cortou? Então, eu perguntei porque é um número muito mais baixo do que ele mesmo gastou para comprar o Twitter. Então, tipo assim, algo que seria assim, importante para o mundo inteiro é algo tão mais barato do que algo que você fica aí escrevendo no seu telefone e não tem ninguém que pegue essa causa. Então vamos trabalhar, se ele vai dar o dinheiro, vamos trabalhar nessa causa para isso acontecer. Eu perguntando algumas outras pessoas assim da área, igual o senhor, as pessoas falaram para mim que também não é, para muita gente não é interessante que a fome mundial acabe. Isso Sim, com procede? certeza não. Procede, com certeza procede. Com certeza. Tudo tem que ser estudado também, porque essa fome vai ser matada durante quanto tempo?
uma semana, um mês, ou é É, para a vida toda? é, Tudo é gente, variável, né? essa que é a questão. Nada fica estático, tudo é em movimento. E eu vou dar um exemplo para vocês básico, pessoal. Vocês estão falando da valorização, vou dar um básico para vocês. Sabia que nós mesmos, às vezes, criamos problemas em relação a isso? Vou dar exemplo, tá? Nada contra, tá? Mas sendo bem franco. Olha, jogador de futebol. Por que o jogador de futebol ganha milhões? Falam para mim. Por quê? Claro que não são todos, mas por que alguns Eu acho chegam a que é ganhar por conta da milhões? exposição na mídia. Ele Isso repassa o aí. valor de volta. O ser humano prefere mais o entretenimento do que pagar um bom salário para um professor, para um médico. Isso aí, é isso que eu tô falando. Eu tô falando de entretenimento, pessoal. Não tô falando assim. Eu escolhi jogador de futebol porque, um exemplo, igual para um artista também. Beleza, é o trabalho dele, concordo. Só que por que eles ganham tanto? Porque tanto, diferente da gente, réis mortais aqui falando, né? Por isso. Porque nós valorizamos muito mais isso. A grande maioria, pessoal, sendo bem sincero, 99% das pessoas, às vezes a gente valoriza e nem percebe. Por isso que esse tipo de coisa é muito mais valorizado no mundo do que outras coisas mais simples, que poderia interferir e agir aí. Isso é culpa nossa também, gente, principalmente nossa. A gente valoriza algo que é banal. É legal você ter entretenimento? Claro que é, para você distrair, sim. Só que a valorização é superestimulada, essa É quase uma valorização. idolatria, né, professor? É uma Isso daí. idolatria, um fanatismo. E acaba banal. Isso daí. Isso daí. Isso daí. Aí é isso, gente. Por isso que eles ganham o que eles ganham, por isso que fica essa discrepância, entendeu? Tudo isso é resposta a gente só está colhendo o que a gente está plantando, que a gente sempre plantou. A verdade é essa. É a valorização errada que a gente faz da vida, de um modo geral. E aí esse indivíduo tem a vida de Deus na Terra, né? Em vez dele poder compartilhar ou criar recursos para ajudar outras pessoas através. Alguns fazem isso, Alguns tá? fazem. Né? Não sei, assim, alguns fazem, mas não são todos que fazem, né? Mas enfim. Beleza, pessoal? Só para vocês terem uma noção como é que uma coisa leva a outra, né? É uma inversão de valores, né? Isso, uma inversão de Porque valores. até o professor, né, que formam todas as profissões, você vê que o que ele recebe é muito errado, né, em vista de muitas profissões. É, eu não digo por ser atuante nessa área não, mas infelizmente é assim. O médico também, o médico agora está começando a ser desvalorizado também, tá? Cara, tá começando, infelizmente, né? Gente, é algo. Vocês sabem disso, né? Que eu falei com vocês. A gente, se todos começassem a dar valor àquilo que devia ser realmente dado valor, as coisas iam começar a melhorar. É o nosso pensamento também que faz isso. Porque a gente se preocupa mais com nosso pensamento e nossas atitudes, né? Que refletem nosso pensamento. Beleza? Então, a gente tem aí o controle e distribuição de alimentos tem sido, às vezes, utilizados como uma arma em conflitos políticos. A desnutrição, atualmente, contribui para a morte de 6 bilhões de crianças por ano. Países em subdesenvolvidos ou em desenvolvimento sofrem, na maioria, com a desnutrição, que é medida pelo baixo peso para a idade também. Então, quer dizer, gente, é muita interferência, gente. É muita interferência, tá? Vocês viram que na África também, que foi falado aqui, eles usam o alimento para poder fazer chantagem com aquela população, com as pessoas, porque elas precisam daquilo. E vai lá, ó, você precisa fazer isso porque senão eu não vou liberar comida para vocês. Gente, isso vira moeda de troca não, porque eu tô sendo muito legal falando isso. Isso vai ter extorsão a partir disso, gente. É mole, sendo que era o mínimo que devia ser feito. Olha só a gravidade da situação. Muito grave, muito grave. Ô, professor,
E também, agora, como a gente tem visto, né, nos noticiários, não só na África, esses países que estão sendo atingidos com essas guerras, as pessoas cobrando assim, um valor exorbitante por uma garrafa d'água, por um feijão, sendo que aquele país já está massacrado, as pessoas já estão num estado ultrapassando a calamidade, né? Esses dias eu estava vendo, eu cheguei a chorar, né? A garotinha de 2 anos, o avô não tinha mais o que dar para a menina, eles estavam comendo cactos com espinhos, porque não tinha nada. Nada, 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 nada. E o pouco que tinha, eles tinham que pagar um valor absurdo, que eles nem tinham, que tá tão difícil até os parentes que moram em outros países mandar recurso, porque não tem como pegar um dinheiro, igual o navio que foi com doações que não conseguiu chegar, a comida estava estragando, apodrecendo, e a população sem esse olhar, sem essa ajuda. É igual na África também, que a gente vê que tem esses médicos sem fronteiras, médicos que estão, médicos, enfermeiros, psicólogos que fazem esse trabalho voluntário para ajudar a chegar, porque é uma população que não sofre só com a falta de alimento, e também com doenças, que morrem, não tem vacina, não tem nada, é uma população que está esquecida, sofrendo. Pessoal, é complicado, é que eu falei com vocês. É algo muito complexo, gente, muito, muito complexo. Para isso ser mudado, praticamente a gente tem que mudar totalmente o nosso conceito de vida, gente, de verdade. Sim, sendo bem franco, sincero, assim, né? Tem que mudar todo o nosso estilo de vida para a gente chegar a poder fazer essas melhorias no planeta, tá? Tem que mudar o pensamento, tem que... Gente, assim, é algo que entendeu? É a questão da valorização, é muita coisa envolvida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Sim. É algo bem complexo, muito complexo. Tô ficando até triste com essa aula, professor, que a gente às vezes esquece de ter consciência nas coisas que são importantes na vida. Aí a gente tem esse diálogo aqui nessa aula e vai vendo, caraca, realmente o negócio está doido. Tá, gente, a valorização de tudo, pessoal. As coisas têm que ser, sabe? Tem que ter a valorização da vida, a valorização das pessoas, você ter empatia também, entendeu? Claro, né? Mas, infelizmente, também a população também não ajuda, entendeu? Alguns casos, as pessoas acabam fazendo besteiras enormes, por conta disso, ao invés de procurar um caminho que, mesmo demorado, mas que é um caminho mais correto, sabe? Essas coisas que vão afetando o planeta, entendeu? Vai, sabe? Entendeu? Igual, por exemplo, por que vocês acham que tem carros aí vendendo aí, valendo bilhões? Por que vocês acham? Porque tem gente para comprar, entendeu? Porque tem gente preocupado com o carro, seu valendo não sei quantos bilhões, você ficar rodando de carro, você fazendo isso, enfim. Entenderam agora? Isso é uma coisa que bate, você tem que... Eu não estou falando que essas pessoas ricas são grandes vilões, não é isso, gente, que eu estou falando. Estou falando da questão da distribuição, sim, essas pessoas correram atrás. Mas o que eu preciso fazer para melhorar isso, gente? Eu preciso dar recurso. Eu preciso, por exemplo, eu não vou pegar e ficar dando peixe para o pescador. Eu tenho que dar a vara para ele pescar, minhoca, tudo, ou então um anzol, ou um murinete, enfim. Essa é a ideia, pessoal. É ensinar as pessoas a se sustentarem. Para esses ajudas financeiras, claro que eu acho legal ter, como a gente falou, muito bonito, tal, na teoria, mas as pessoas têm que aprender o caminho para elas poderem começar a receber recursos também, gente. Para elas não ficarem o resto da vida só fazendo isso. Então tinha que ter esse investimento de não ficar dependendo do governo. Porque nesses casos aí, sendo franco, é que vem que essa situação de político ganha voto também.
Olha, eu vou resolver tua vida, eu vou te ajudar, eu vou comprar cesta básica para você, mas eu quero voto. Olha só, às vezes botando moeda de troca, sendo que era o mínimo que a pessoa devia ter, gente. Falam para mim, tá certo isso? Tá erradíssimo, professor. Isso é uma realidade de muitos estados e municípios. Já virou uma coisa normal. É se aproveitar da fragilidade das pessoas também, né? Exatamente, mas é isso que eu tô Para chantagear. É. Triste realidade. E o problema é E que também ainda tem, já é normal isso. ainda bem que ainda tem aqueles casos que as pessoas, graças a Deus aqui, né, nós estamos tendo essa oportunidade de fazer uma graduação, de ter um conhecimento, e ainda tem estados que vivem isolados, como a gente vê em reportagem ou vê na internet, que a pessoa não tem o básico, não tem uma água, não tem uma comida, não tem banheiro. E assim, nós ainda temos voz, hoje em dia tem redes sociais, a pessoa vai lá e coloca e briga, mas tem muita gente que está isolado, não sabe ler, não sabe escrever. Esses dias eu estava lendo uma matéria pela UOL que tem um estado aí, agora eu não me recordo qual, que o governo recebia o valor do INSS de pessoas falecidas e continuou recebendo aquilo ali e a população sofrendo. Tinha não sei quantas pessoas matriculadas na escola pelo EJA e a escola estava fechada, não tinha aluno. Quando teve uma denúncia, tinha aluno falecido, tinha nome de pessoas falecidas. Então, é uma desigualdade muito grande. Enquanto uns têm tanto conhecimento, outros não têm nada. Aí foi o que o senhor falou também, que é o caso que muitos também não querem ter esse conhecimento, que a gente tem que também ter esse entendimento, se acomoda naquilo ali que está vivendo, né? A pessoa acaba se conformando com aquilo, se conformando em receber o mínimo, se conformando em passar necessidade, mas aí também vem várias outras questões também da pessoa não saber ler, não saber escrever, não ter alguém para ajudar. Isso, Então, tá. é uma situação muito difícil. Infelizmente. Professor? Oi, pode falar. A gente tira por aí, a gente vai mais um pouquinho do interior do Brasil, a gente tira esse escândalo que sempre aconteceu, sempre houve, lá da Ilha de Marajós, né? A venda, a prostituição infantil por troca, é um escambo, né? Por troca de mercadorias, por troca de alimentação, ou seja, a nossa taxa de natalidade, voltando lá um pouquinho anterior à aula, só aumenta a partir daí, são os responsáveis legais vendendo seus filhos, suas filhas, as mulheres, assim, tem a venda dos meninos também, mas tem equiparando a taxa muito maior das meninas, e são vendidas por troca de alimentos, por troca de dinheiro, entendeu? E a nossa nação, lá na frente, a nossa população, essas crianças que vão crescer, vão se tornar adultos, o que eles serão? Ou vão morrer pelo meio do caminho, né? Ou vão se tornar pessoas iguais a estas que fazem esse contrabando infantil. Infelizmente. Professor, reforçando aí o que a amiga está falando, nisso a gente está vendo, né, esse caso da Ilha de Marajó. A gente está podendo ver um pouco sobre isso. Pessoal, isso é interessante vocês trouxerem debatendo sobre a Ilha de Marajó, porque realmente é o que acontece. Aí você bota assim, aí vai ter raras exceções que a pessoa vai sair fora disso. Porque não vai ter oportunidade. Raras são aquelas que vão ter oportunidade de fugir disso depois, futuramente. Porque às vezes não tem instrução, entendeu? Pois Gente, se a própria filha... No hábito, né? Vai passando de pai para filho, né?
e eles vão crescendo, eles já têm esse costume, né? Infelizmente, pela necessidade. Se a própria família não resguarda o seu menor, ele fica a Deus dará. Entendeu? Desculpa, a gente vai desligar aqui que a criança está berrando. Tranquilo, gente? Então vamos continuar, né? Então, olha aí, ó, sustentabilidade, objetivo ambiental. A Declaração Ambiental dos anos de 1990 foi salvar o nosso planeta. Realmente estaria em risco a sobrevivência da Terra? As intervenções dos seres humanos que têm sido feitas na paisagem, na atmosfera, nos recursos hídricos, permaneceriam por poucas centenas ou milhares de anos? Mas, por um modesto período de tempo, seriam purificadas por processos naturais? O que preocupa na qualidade dos ambientalistas é a qualidade do ambiente humano para que hoje vivem na Terra e para os seus filhos, né? Então, os ambientalistas concordam que a sustentabilidade deve ser alcançada, mas não se tem claro hoje como realizá-la. É aquilo que eu falei com vocês, gente. Não é algo simples, é algo mais complexo. Então, tem muita falha que tem que ser arrumada ainda. Vocês viram que uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra? E aí? E, professor, acho que isso, né, que você está trazendo para a gente deveria ser algo ensinado na escola. Tem coisas que, né, matérias que não tem muita utilização ou importância, não sei se eu estou sendo um pouco crítico, né, mas isso, né, do ambiente, educação financeira, nossos direitos deveriam ser matérias escolares para gerar consciência, né, para a gente poder tratar da melhor forma possível, porque muita gente é leiga. Ah, tem sim, com certeza. Isso aí. Mas, infelizmente, não sei por que, parece que não é vantagem. Mas Eles o preferem governo não quer ninguém deixar... inteligente, não, gente. O governo não quer ninguém que pense como controlar o dinheiro, o governo não quer ninguém que saiba se posicionar de forma que vai diminuí-los ou que não vai favorecê-los. Exatamente, que é para forçar a população a fazer e cometer esses erros aí, ó, grotescos, que a gente fica sem entender nada. Comercializar o filho em troca de comida, é o desespero da população. É exatamente isso, infelizmente. É verdade. É que nem tem política aqui que está doida para entrar, né? E acabar com o programa de escolas, essas coisas, e abrir empresas para trabalhar. E o que adianta a pessoa trabalhar sem ter um estudo? Tá? Mas para eles é vantagem, né? Que a pessoa sem instrução, eles podem manipular. Tá? É uma Sim, coisa... aí a classe salarial fica conforme eles querem, né? E a pessoa não tem chance de crescer. Na verdade, eles não querem ninguém inteligente, né? Porque se tiver gente muito inteligente no meio deles, alguma coisa vai cair. Então, quanto mais gente sem conhecimento tiver, melhor para eles fazerem o que eles estão fazendo. Isso aí, igual a nossa colega acabou de falar aí, ó, que ela trabalhava, né, num CRAS e que a própria diretora do CRAS estava furtando o dinheiro do governo. Por isso que ela teve que sair fugida, nas palavras dela, né? Gente, é complicado, tá? Então, gente, e outra, dando um choque de realidade em todos nós agora, inclusive em mim, eu digo todos que eu também estou incluso nisso. Já viu aquele ditado do que fala do jeitinho brasileiro? Todo mundo já ouviu falar do jeitinho brasileiro, não já? Já, professor. Vocês sabiam que isso, de certo modo, não é bom? Não, Com certeza, né? Só a palavra jeitinho já é uma coisa que não é legal. Não é dar jeitinho, é resolver. Sim. Aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a tampar o sol com a peneira, a só desviar um pouco um recurso para colocar em outro lugar, ou seja, vai deixar em falta em outro lugar. Gente, infelizmente, a gente tem que tentar fazer da maneira correta, não dar o jeitinho.
Então, professora, a gente tira pela unidade hospitalar, né? Alguns técnicos aí que estão no grupo sabem disso. Às vezes a gente chega na unidade para trabalhar e não tem o mínimo, entendeu? Não tem uma 40/12 para esperar uma medicação, aí dá seu jeito, faz com uma outra, sinaliza a coordenação que não tem, mas ela está vendo o que você está fazendo com o que você tem e não procura o certo. Não procura te dar o material certo para trabalhar. E porque a gente vai dando o jeitinho, né? Isso acontece com tudo. Uhum. É por isso que o Brasil, por algumas coisas, está do jeito que está, gente. Por que você acha que os países mais evoluídos, por exemplo, os países europeus, são lugares menos piores do que aqui? Por que vocês acham? Eu acho que porque lá eles têm uma regra assim mais rígida e eles não têm tanto jeitinho, porque a pessoa, infelizmente, acaba virando refém numa situação. Todas as profissões, né, que o professor, médico, enfermeiros, técnicos, eles, para tentar ajudar a população, acaba dando um jeitinho, acaba virando refém do governo, a pessoa ali acaba não tendo o que fazer. Quando vai ver, já perdeu o controle, a coisa já não tem mais jeito, e ainda tem os casos das pessoas que, quando tentam ser contra um sistema, não estou falando de político, de nada, quando tenta ir contra qualquer sistema, a fazer o certo, acabam sendo silenciadas, acabam sendo mortas, porque estão tentando fazer o correto, como a gente viu aí com essa vereadora, Marielle Franco, que morreu, a juíza, a Patrícia Scioli, que foi morta com 21 tiros. Então, sempre vai ter aquele profissional que vai tentar fazer o certo, só que ele vai bater de frente com um sistema que já está corrompido, infelizmente. Isso. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí vai lá a pessoa que vai falar, vou entrar para a política. Você acha que você vai conseguir mudar o sistema? Não vai. O sistema está corrupto. Você sozinho não vai mudar. Tem que ser 7 fatores para mudar. Tem que acontecer Professor, algo. Oi. Tem um exemplo, assim, bem perto. Eu tenho um colega de trabalho que ele trabalha num hospital desse aí da vida em Araruama e que ele vem há algum tempo tentando se candidatar, né, para representar a enfermagem. Quando ele entrou nesse circuito, ele foi extremamente prejudicado, porque assim, as pautas que ele põe em prática são sempre tentando levar, né, óbvio, para o certo. Só que ele tomou como castigo, recebeu como castigo, né, ele sair do hospital que ele trabalhava para ir para um lugar horroroso, porque quem trabalha em UPA sabe que é uma loucura. Né, e ele recebeu como castigo isso e foi avisado que ele recebeu esse castigo porque ele falou demais, porque ele está cobrando coisas certas, né, como é que eu posso dizer, para o sistema. Então ele foi o único do setor dele, do hospital, enfim, que tentou gritar e representar a enfermagem. E as pessoas ficaram até com medo de acompanhá-lo, né, nessa situação. Então, 15 a 20 dias após que ele se pronunciou, ele chegou para trabalhar e recebeu o comunicado que ele não fazia mais parte daquela unidade hospitalar, que ele iria para uma UPA todos os dias. Só que como? O cara trabalha em 2, 3 empregos para manter a família e se viu acuado, porque ele teve que recuar. Parou de fazer o que ele estava fazendo, porque ele não tinha condições de ser diarista, ele precisava trabalhar, né, com os plantões, até para aumentar o valor que ele recebe no mês para sustentar a família, e teve que recuar, porque ele foi coagido por pessoas lá de dentro que ele não tinha que se meter, né, no que estava acontecendo lá. Então, assim, é muito complicado. Você tem que ver o errado, ficar quieto, porque se você abrir a boca e gritar, você é punido. Entendeu? E no seu, né, na sua situação financeira, porque o cara que tem família, ele precisa pensar na família primeiro, porque quando ele é sozinho, dane-se, não tô nem aí, vou continuar peitando, mas a pessoa que tem família e precisa sustentar
acaba recuando. E é o que acontece. Falou demais, acabou. Tem castigo e o castigo que não tem como reverter, né? É bem complicado, mas é isso que eu falei com vocês. O sistema é falho, completamente falho. Favorece só aqueles que eles desejam. Então, quando algum político chega lá, ele acaba sendo aos poucos corrompido pelo sistema. E eu não falo um, não, gente, eu falo todos, tá? Pelo menos até hoje, todos que eu tive contato demonstraram isso. Eu acho, professor, que a pessoa fica até com medo, porque como esses outros casos que eu citei aí, né, de pessoas que tentaram mudar essa situação de desigualdade que a população vive, que a pessoa que mora em comunidades vivem, que quem mora, né, no lugar rural vive, quando você tenta bater de frente com o sistema, você acaba sendo oprimido. Aí ameaça, às vezes, a família e você fica com medo. Como é que a pessoa que trabalha, igual o senhor que é professor, tantos outros da enfermagem, você se formou naquilo ali para você exercer a sua profissão e você vai ficar sem ter uma renda? O que a gente vai fazer? Então, muitas vezes, a pessoa acaba ficando com medo e acaba se silenciando, né? E, assim, é uma situação muito triste. A gente, às vezes, fala, né, que a gente vive numa democracia, mas a democracia é disfarçada, porque se você lutar pelo certo, você é calado. Isso se não for pior, né? Não tirarem a sua vida, né? Sim, eu acho que é variável, porque como uma pessoa vai lutar contra um sistema inteiro, contra 100, 20, 200 pessoas? Tem 3 caminhos. Ou você se associa, é corrompido com eles, sai da política, ou acontece como aconteceu nos casos que você citou. As pessoas vieram a óbito por conta disso. Tem que ter um peso maior para você contraindicar. Igual esse menino aí, que essa menina falou aí. Se tivesse mais pessoas ao lado dele, poderia sim algum setor ter dado voz. Mas como era uma pessoa só, contra os gerentes dos hospitais, no caso, as pessoas que estão lá em cima, infelizmente é o que vai acontecer. Ele vai ser deslocado para outro lugar, vou dar um jeito de demiti-lo ou algo parecido. Uma pessoa sozinha, infelizmente, não vai conseguir uma coisa concreta Não vai. contra esse sistema. Não vai, não. Não vai mesmo, não. Pessoal, isso a pessoa acaba se corrompendo no sistema, mas às vezes a pessoa se corrompe no sistema, só que qual que é o problema aqui, na minha visão? Às vezes a pessoa se corrompe no sistema, beleza. Ou então ela pode muito bem não deixar ser corrompida pelo sistema na seguinte maneira: olha, beleza, eu sei que vocês estão fazendo coisa errada, mas eu não quero me meter e não quero ser favorecido dessa corrupção. Ponto. Mas você sabe que a maioria não, a maioria vai lá, aceita e com o tempo ainda faz pior. Então, desculpa, mas para mim isso não tem desculpa, não. Tudo bem que ela pode, às vezes, não bater de frente, mas ela vai lá e entra no jogo. E, às vezes, começa a sentir alegria fazendo isso e acaba piorando mais ainda. Ela pode se calar, mas não, né, se juntar a eles, né? Se calar para não ser prejudicado, mas não compactuar com o erro. Isso aí que eu tô falando, exatamente isso. E você sabe que a maioria Mas você se calando, você já não está indiretamente compactuando? Porque você não está se pronunciando, você sabe que está errado. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, piora a situação, é esse ponto que eu quero chegar. Mas, professor, quem garante que aquela pessoa que sabe daquele sistema e não quer trabalhar, que eles vão deixar ela quieta? Bom, pessoal, pode ser, a pessoa sabe o sistema, então vamos apagar ela porque ela conhece como é que o negócio funciona. Não tem garantia nenhuma, a verdade é essa. Não, exatamente, não tem garantia nenhuma, gente. O negócio é feio, o negócio é... queima de arquivo. O negócio é complicado. Infelizmente é isso, é complicado. Né? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente tem aqui, sustentabilidade se refere aos recursos e ao seu meio ambiente. Sustentabilidade possui 2 definições científicas, né? A sustentabilidade, pessoal, como a gente tinha comentado já, a gente chama de
É o próprio quê? Objetivo ambiental, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o consumo sustentável de recurso, tal como o suprimento sustentável de madeira, significa que a mesma quantidade daquele recurso pode ser extraída a cada ano, ou outra safra intermediária, para um período de tempo ilimitado ou específico, sem diminuir a capacidade dos recursos em produzir o mesmo nível de safra. Ou seja, é eu plantar e colher o ideal, não colher a mais da safra para prejudicar para prejudicar aquela plantação, aquele recurso. Certo? Vocês entenderam o que eu falei aqui agora ou não, gente? Pode falar. Professor, você pode explicar de uma outra forma? Sim, olha só, aqui é o seguinte, ó. Se eu plantar ali, vamos lá, eu estou plantando cacau. Tem o número de cacau que eu posso pegar no dia em que vamos lá, por mês, que eu não esgote o recurso, certo? Para eu não acabar com o recurso inteiro. Eu preciso tirar só o necessário. Não esgotar tudo aquilo ali. É isso que está falando aqui. Ficou claro isso? Eu resumi bem, pessoal? Sim ou não? Claro. Professor, é a mesma coisa aqui na nossa cidade, né? Da época de defeso. Por exemplo, sardinha, camarão, perdão. Eu acho que de julho até agosto não pode, porque eles estão em período de procriação, né? De crescimento. E aí tem sempre a guarda ambiental, fica em cima, mas tem sempre um maledito que vai lá e tá pescando e tá vendendo. O cara aqui na esquina da minha casa vende um pacote de camarão do tamanho de uma formiga de açúcar a R$ 25. Aí tem um monte de gente que compra, ou seja, é o famoso jeitinho brasileiro. Ele vai lá, pega, que não pode pegar, e tem sempre o consumidor que vai comprar. É um ciclo vicioso, não adianta, Isso, todo é mundo isso aí. errado. É isso aí. Não, é esse ponto que eu quero chegar, pessoal. Não existe a culpa tudo nas costas de uma pessoa. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Até porque se fosse só nas costas da pessoa, seria muito mais fácil resolver, tá? Isso é mentira. Se falar que a culpa é só de um, mentira, mentira. Não é, não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe, tá? Mas isso que eu falei com vocês. Se todos concordarem em fazer o negócio correto, não estaria do jeito que está. Beleza, pessoal? Eu deixei claro? Sim ou não? Sim. Sim, professor, sim. Beleza, agora esse aqui é o consumo sustentável. E o ecossistema sustentável é simples, pessoal. Vocês vão... pensa assim, ó. Eu tenho uma horta, eu como daquela horta, eu sobrevivo daquela horta, vamos falar assim, né? E eu vou lá e faço de novo. Planto de novo lá, recolho, pego de novo e assim vai. Isso é sustentável. Aquilo está sendo autossustentável. Aquilo virou meio que, né? Eu tiro o recurso, planto, volto, colho, vendo, recebo meu dinheiro, entendeu? Como daquela horta. Entenderam agora? Ou seja, isso é você conseguir fazer. Você não vai puxar o além do recurso para acabar com ele. Você vai puxar extremamente o necessário para poder utilizar. Ficou claro esse ecossistema sustentável? Eu resumi, né? Tá, Sim. gente? Ficou, professor. Ficou sim, professor. Beleza. Então, continuando aqui, outros argumentariam que a sustentabilidade se refere a modelos de desenvolvimento economicamente viáveis, o que não agridem o meio ambiente, que sejam socialmente justos, isto é, o desenvolvimento sendo justo para todos. Isso é o sonho, né, gente? Falar a verdade, né? Então, dois aspectos são particularmente importantes para a compreensão do que é essa sustentabilidade. A sustentabilidade tem um propósito para um longo período não especificado, ou seja, não existe, eu quero sustentabilidade até aqui. Não, não importa. Eu vou continuar deixando aquele ambiente sustentável, tá? E o crescimento sustentável é um paradoxo. Como todo qualquer crescimento constante, uma porcentagem fixa de crescimento por ano produz grandes números em modestos períodos de tempo. Ou seja, né? Eu preciso estar ligado nisso. O paradoxo, pessoal, é às vezes eu falar uma coisa e fazer outra, ao contrário. Não é isso? Vocês entendem? Paradoxo? Sim ou não? Sim, professor. Tá, então, o crescimento sustentável uma hora eu vou ter que fazer um procedimento diferente também.
Gente, o crescimento sustentável realmente é um paradoxo. Porque tem que ser mantido, melhorar, o melhor para todos. Eu preciso investigar qual que é o melhor. O que eu posso fazer de melhor, por exemplo, para o maquinário, para ajudar, para ser mais econômico. Então, tem que ser tudo. E muda constantemente. Não é nada fixo. Não é sempre em movimento, tá? Aqui para vocês eu tenho o social, o ambiental e o econômico, a nossa sustentabilidade, tá? Eu preciso estar os três unidos. Igual aqui, dimensão ambiental, socioambiental, ecoeficiente, sustentabilidade, dimensão social, socioambiental, socioeconômico. Estão vendo? Dimensão econômica está interligada aqui com ambiental, ecoeficiente. Aqui, socioeconômica. Por quê, pessoal? Eu preciso estar os três, Eu preciso estar ambiental e dia. As pessoas social têm que ter conhecimento do que fazer para poder progredir e economicamente tem que pagar o justo para poder se manter. Por isso que eu tenho que ter na sustentabilidade os três unidos. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Ficou, Sim. professor. Ficou. Sim. Então, show. Então, a capacidade de suporte da Terra, gente, é um conceito relacionado à sustentabilidade. É sempre definida como o número máximo de indivíduos de determinada espécie, que podem ser sustentados por um dado ambiente, sem diminuir a capacidade do meio ambiente, e suportar igual a quantidade do futuro. Ou seja, eu tenho que manter, né? Porém, há limites para a potencialidade da Terra em suportar os seres humanos. Então, utilizando esse potencial totalmente fotossintético da Terra, com eficiência, tecnologia os existentes, para suportar os 6,8 bilhões de habitantes, a Terra não poderia suportar mais de 15 bilhões de pessoas. Assim, seria possível compartilhar o solo com poucas pessoas a mais. Ou seja, praticamente estamos na metade, né? Certo ou errado? Certo? Estamos na metade. E daqui a mais 40 anos, se seguir o ritmo, já vamos ter completado. Isso é bem complicado, né? Então, quando se pergunta qual o número máximo de habitantes que a Terra pode suportar, pergunta-se, na verdade, qual é a capacidade máxima de indivíduos que a Terra pode sustentar? E, igualmente, questiona-se sobre o significado da sustentabilidade. Ficou claro isso, gente? Ficou, professor? Ficou claro. Ficou. Aí a imagem, vocês verem aí. Então, o homem e a natureza. Os problemas ambientais são por conta das ações humanas? Sim ou não? Com certeza. São, professor. Com certeza. Dê exemplo, pessoal. O desmatamento. Uhum. Deixa a outra pessoa falar, tá, pessoal. Só um minutinho. Deixa cada um falar um para a gente poder, tá? Vai lá, pode continuar. Outra pessoa fala mais um para mim. Poluição. Poluição, tá. Desmatamento. O que mais? Hã? Desmatamento. Já falou. O que mais? Professor, o próprio ato da gente tirar os nutrientes da terra, petróleo, uma hora o petróleo, né, não vai ser um recurso que a gente vai poder pegar à vontade, né? Isso, também, porque ele é finito, né? A gente sabe que uma hora vai acabar. Isso aí. O modo errado de descartar os lixos. Uhum. Isso aí. Então, vocês viram, tudo que vocês falaram está relacionado. São as nossas ações que acabam influenciando de uma maneira negativa, né? Então, a análise científica de uma controvérsia ambiental e passar do confronto para a cooperação na resolução dos problemas é uma boa ideia? Ou seja, o que eu quis dizer com isso aqui, Seria legal, ao invés de ficar batendo de frente, a gente juntar, unir forças para poder resolver os pepinos? Sim ou não? Com certeza, professor. Com certeza. Sim, né?
Sim, porque a gente podia usar das nossas cabeças pensantes e juntá-las para trazer algo que consiga, pelo menos, amenizar algumas coisas. Isso já ajuda. Daqui é a imagem, né? Pessoa fazendo aí, ó, plantando aqui, né? Colhendo, um martinho aqui, estão vendo? E não só isso, né, professor? A gente também mudar os nossos hábitos, né? De jogar lixo no local certo, né? Apropriado. Isso aí. Isso aí, gente. Isso aí. Continuando aqui, pessoal, saúde pública. Ó, nos dias de hoje, no Brasil, a saúde pública é o nome dado às práticas e medidas de responsabilidade do Estado para garantir que todo cidadão tenha acesso à saúde física, mental e social. Essas ações são também olhadas de perto e muitas vezes coordenadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A saúde pública toma como objetivo de trabalho os problemas de saúde, definidos em termos de mortes, doenças, agravos e riscos de sua ocorrência no nível da coletividade. Nesse sentido, o conceito de saúde que lhe é próprio é a ausência de doenças. Todo mundo entendeu? Somente essa parte importante, qual que é o objetivo da saúde pública? Vocês entenderam? Sim ou não? Positivo, professor, positivo. Alguém não entendeu, pessoal? Professor, o senhor pode ser mais específico, por favor? Sim, olha só. Eu quis dizer o quê? Né? Que, em teoria, a saúde pública tem responsabilidade de quê? De dar acesso à população saúde física, mental e social, né? Certo? Você entendeu aí? Entendeu? Sim. Tá? Então, vou direto no ponto aqui. Aí falou o seguinte, o objetivo da saúde pública é o quê? É todos esses problemas, morte, doenças, agravos e riscos, de uma maneira geral. Qual que é a preocupação da saúde pública? Teoricamente, é o quê? É a ausência de doenças, ou seja, manter a população saudável, física, mentalmente e socialmente. Entendeu agora? Ficou claro? Sim. Sim, professor. Beleza. É o SUS. Isso aqui, pessoal, não é tão ruim, tá? Na verdade, é até bom. Só que, volto a falar, na teoria é lindo, a gente sabe que na prática não é tanto assim. Infelizmente. E falando para vocês, aqui rapidinho, a Organização Mundial da Saúde é chamada OMS. Então, a Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, tá? Fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à ONU, né? No caso, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Só sede na Genebra, na Suíça, tá? Então, vamos por aqui. O objetivo principal dele é o quê? Garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso ao maior nível elevado de saúde. Isso aqui é importante lembrar. Então, a Organização Mundial de Saúde tem como objetivo garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso mais elevado ao nível de saúde. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Ficou, professor? Ficou claro. Mas é o que não acontece, né? Não Muitas acontece, vezes. mas... por isso que eu falo, na teoria é muito lindo, né? Mas, infelizmente, não acontece. Ficou claro para todo mundo o que é a OMS? Sim ou não? Sim, professor, sim. Ficou sim, professor. Então, vamos lá. A OMS, Organização Mundial de Saúde. E as ODS, que é o que que vai ser parte do nosso seminário, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade.
Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim que possamos atingir a Agenda de 2030 no Brasil. Ou seja, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e fome, oferecer a educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e, claro, inclusivas. Ficou claro para todo mundo, gente? O que são as ODS? Ficou, professor, ficou claro. Alguém quer que eu repita ou eu posso continuar? Professor, Pode repetir, que eu cheguei por favor, que eu não entendi. Sim, olha só, a ODS, qual que é a ação da ODS? Ela vai ter, a ação dela é tentar acabar, erradicar com a pobreza, a ideia dela, tá? Proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Vamos dizer assim, de paz, prosperidade, ficar um ambiente mais tranquilos, seguros, é isso. Tá? Qual o significado, professor, da OTS? Tá ali, ó, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ah, tá, porque tá muito pequeno, não estou conseguindo enxergar. Agora eu vi. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu posso continuar? Hã? Picotou, pessoal. Alguém pode continuar? Então tá. Professor, bom dia. Bom dia. Minuto. Aham, pode falar. A Raquel pediu para avisar que ela está de plantão e a net dela caiu, tá? Por esse motivo, ela se ausentou da aula. Tá bom, tá ok. Obrigado. Depois você bota o nome dela do chat, por favor. Bota o seu e dela, tá? Por gentileza. Tá, e o meu, semana passada, eu estava sem telefone também, mas eu já estou com os papéis das justificativas e vou falar com o nosso representante de turma, tá bom? Tá ok, vou deixar. Obrigado. Seguindo a aula. Professor? Oi. Professor? Oi. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, a ideia da ODS é acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, entre outras coisas, certo? Certo. Como seria essa... Peraí, só um minutinho. Peraí, rapidinho. Ô, gente, a gente está com o áudio ligado aí. Repete para mim, por favor, a pergunta. Como seria essa proteção ao meio ambiente? Ué, é tudo que a gente está falando, né? Evitar a poluição. Utilizar de meios para poder ajudar do reflorestamento, por exemplo. O que mais? Tem muita coisa, gente, para falar. Envolve também a questão de controle da taxa de natalidade. Tá, eu ia perguntar isso daí, da taxa de natalidade. Tá bom, professor, obrigada. Tá bom. Nada. Mas eu ia perguntar alguma coisa? Então, vamos continuar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, são um total de 17. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero. 3. Boa saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Emprego digno e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Combate às alterações climáticas. 14. Vida debaixo d'água. 15. Vida sobre a terra. 16. Paz, justiça e instituições fortes. E 17. Parcerias em prol dessas metas. Ou seja, isso aqui que vocês vão pegar, cada tema desse aqui será sorteado. Só que eu peguei alguns específicos para agregar valor a vocês, dentro da área da enfermagem, claro. Por exemplo, indústria, inovação e infraestrutura não é tão legal para vocês, entendeu? E assim vai, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhes agora, não. Beleza? Beleza. Show. E para a gente fechar, a gente vai falar sobre educação ambiental, né? Então, a educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ficou claro para todo mundo o que é educação ambiental? Sim ou não? Sim. Ficou. Sim. Alguém não entendeu, gente? Eu posso continuar aqui? Pode. Professor, repete para mim, por favor. Eu estou com febre, minha cabeça está meio surtada. Pode repetir para mim, por favor? Sim, eu vou resumir para você. Eu quis dizer o seguinte, a educação ambiental vai ter ação de pessoas, resumindo aqui, né, que vão construir valores sociais com a população, passar aqueles conhecimentos adquiridos, né, vão transmitir esses conhecimentos, vão ativar as habilidades das pessoas para que elas possam trabalhar, e com isso, né, vão melhorar as atitudes dela, porque elas vão saber o que tem que fazer, o jeito correto, e tornando elas mais competentes. Tudo isso voltado para a conservação do meio ambiente. Tá? Ficou claro? Beleza. Tá? Quais são os 5 objetivos da da educação ambiental, pessoal? Os 5 principais objetivos da educação ambiental são incentivo a práticas sustentáveis do dia a dia, conscientização ambiental, ações para ajudar a diminuir as causas do aquecimento global e, claro, repensar hábitos que prejudicam o meio ambiente e incentivar a população com relação à consciência ecológica. Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo, professor. Professor, tranquilo. Beleza. Aí, a educação ambiental, a diferença no mundo, e é isso. Pessoal, agora, para a gente fechar a nossa aula maravilhosa, eu vou passar um vídeo para vocês interessante, tá? Que vai abrir muita parte conceitual, tá? Mas antes disso, eu quero saber... Eu estou vendo que tem mãozinha levantada. Pode perguntar, pessoal. Vai lá, ó, vou colocar na hora... Vai, pode falar, vamos lá. Professor, essa aula vai ficar salva? Vai, eu vou jogar no Ava depois. Obrigada. Noemi, quer falar alguma coisa? Tá. Não, professor, Suzane. É que a colega falou sobre... A gente estava falando sobre a fome no Brasil, o colega falou sobre o Elon Musk ter as condições financeiras para acabar com a fome, e a colega citou a Ilha do Marajó. Eu estive lá em setembro do ano passado, então tinha um postinho de saúde, e a população falou para a gente que o médico ia uma vez ao mês quando ia, e não tinha muitos recursos. Uhum. A questão de escola, tinha uma pequena escolinha ali para a vila que eu fui, mas as crianças só tinham aula de 1 a 2 semanas no mês, porque o salário dos professores atrasavam, eles entravam em greve até receber o salário, eles recebiam, voltavam a trabalhar e o salário voltava a atrasar, e eles mais uma vez paralisavam os trabalhos. Então, eu não acredito que a fome vai ser resolvida, porque fome dá dinheiro. Citaram a questão da prostituição infantil no Marajó. Não acredito que isso vai acabar, porque prostituição dá dinheiro, sendo adulto ou infantil. Os governantes não estão preocupados, não sendo seus filhos, eles estão nem aí. Se o filho do seu Zé no Marajó sumiu porque alguém sequestrou para roubar os órgãos ou para levar para prostituição infantil. Então, eu só queria pontuar isso. Existem algumas pessoas que, infelizmente, não acreditam dessa questão crítica que o Marajó tem vivido. Seu áudio foi cortado. Mas existem algumas pessoas que não acreditam o que se passa no Brasil e no Marajó e em outras regiões, mas eu digo porque eu vi, então, em questão do Marajó, eu posso falar com propriedade, porque eu vi e ouvi da população. Então, não acredito que isso vai ser resolvido. A gente pode sim lutar, a gente deve fazer a nossa parte, deve fazer o que está ao nosso alcance,
mas, infelizmente, essas questões não vão ser resolvidas, porque, como alguém falou, o governo não quer ninguém esperto. O governo não quer que você saia abaixo da linha da pobreza. É lucrativo que você fique aonde você está, porque enquanto você está em uma situação de vulnerabilidade, eu posso ganhar em cima disso. Era só isso que eu queria pontuar em relação à aula, em relação a essa questão da fome do Brasil e a fome mundial. Obrigada. Ok. Então, vamos olhar só um minutinho aqui, só para colocar um negócio aqui. Pronto, pode falar, gente. Só para arrumar o microfone aqui, que ele é de encaixe, ele soltou aqui. Estão me ouvindo melhor agora? Então, professor, assim como, né, a amiga estava falando aí, eu vi sim realmente relatos sobre isso, né? Os moradores de lá falando sobre a falta da educação, a falta da saúde. E assim como lá, que foi exposto isso agora, tem muitos outros lugares aí que a gente não sabe, mas tem muitos outros lugares que estão acontecendo isso, mas não está sendo mostrado. Não, claro, com certeza, com certeza, com certeza. Professor, Oi. eu só queria tirar uma dúvida que, assim, é fora aula, é sobre o trabalho. Ficou muito frisado a questão do plágio. Só que, assim, esses assuntos que a gente vai abordar, a gente não vai poder falar só a nossa opinião. Vai ser permitido a gente pesquisar de sites confiáveis, com base científica, e Não, depois sim, botar gente, sim. Olha só, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Plágio é você colocar idêntico àquilo que está falando, e que está lá no site, sei lá. O cara falou que é desse jeito, aí você vai lá e copia idêntico. Se você fazer isso, tem que citar o cara, ó, o fulano, tal, jornalista do site tal, falou isso. É isso, gente. Mas vocês vão Entendi. aprender isso Então, no ainda, caso, tá? tá. No caso, quando a gente coloca a fonte, não é considerado plágio. Não, claro que não é. Por isso que tem a Tá bom, fonte. obrigada. Nada. Obrigada. Vai lá, próximo, gente. Se Fala. a gente colocar o nosso resumo, aí pode colocar nosso nome, por exemplo. Aí um pequeno textinho, aí Ana Elizabeth, pode ser isso também, né? Como se fosse uma fala. Sim, sim. Tá, vou deixar isso aberto para vocês fazerem, beleza? Professor, eu prefiro que o senhor faça o sorteio, porque ontem já teve problema lá na turma, é melhor o senhor fazer o sorteio. Eu acho mais viável. Tá, então semana que vem eu faço, combinado? Antes de começar a aula. Já tem os 10 grupos separados, tá? Por gentileza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho, professor, que só que você tinha que ser um consentimento geral. Se todo mundo quer fazer, o senhor fazendo, a gente podendo fazer para adiantar logo o trabalho, né? É só uma opinião, tá bom? Pessoal, tá, vamos lá. Tinha que ser no consenso geral, eu acho. Presta atenção todo mundo, ó. Vamos lá, ó. Pessoal, tem como antecipar, gente. É só uma pessoa lá sortear na frente de todo mundo os temas, ou então faz com papel também, não tem problema. Usa a internet. Vocês podem separar lá e sortear, gente. Isso aí não vai fazer diferença, não. Mas se quiser, eu sorteio. Tá? Mas é vocês que sabem. Tá? Eu só espero que vocês resolvam. Alexander, poderia fazer, professor, na sala de aula na segunda-feira. Os grupos botavam o número dentro do papel e ia sorteando. Isso, Pronto. mas é isso que eu falei. Pode ser isso também, gente. Tá? Não tem problema, não. Né? Só ter acompanhamento. Beleza? Tá bom, pessoal? A coisa do sorteio também, não tem problema. Aí só vocês me avisarem. Mas aí eu faço rapidinho aqui. Tranquilo, então? Mais alguém falar alguma coisa ou eu posso passar o vídeo? O vídeo é 11 minutinhos, tá, gente? Pode passar, professor. Vou passar então, tá? Pode, gente? Ou alguém que tá com a mão levantada quer falar alguma coisa? Professor, a chamada vai ser como? Aqui no vocês chat? botam para mim o nome no chat e eu vou baixar aqui também do chat aqui. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá? Nada, mas vocês botam o nome no chat também, por favor, tá? Professor, em relação ao trabalho, eu também prefiro que o senhor fizesse o sorteio logo, porque assim, na segunda-feira acaba sendo um pouco correria, por questão do ônibus, quem pega ônibus, então acaba
acho que, tipo assim, pode ficar um pouco confuso e ter essa confusão. Na minha opinião, também eu acho que seria até melhor você fazer. Sim, mas aí eu só consigo fazer no sábado. Para mostrar para vocês também, entendeu? Agora, não tem como fazer antes, gente. Aí a gente tem anúncio, professor, o trabalho, vai ser que dia? O trabalho dia para 27, entrega. 27/4, vocês vão apresentar. Dia 27 Dá do 4. tempo, dá tempo, né? Bom, aí temos vocês... a aula também, né? Que largamos cedo, poderemos fazer nesse intervalo. Professor, a gente resolve lá no grupo e aí passa para o senhor. Que aí o senhor já vem ser resolvido no sábado, se vai ser feito o senhor aí ou a vocês gente. falam depois. Vocês bom? conversam, pessoal. Tá, isso, vocês conversam entre vocês lá numa boa. Porque senão vai atrasar a aula do senhor aqui sem necessidade. Depois a gente resolve e passa para todo mundo. Para o senhor, no caso. Vamos lá. Beleza, tá. Eu vou abrir aqui agora, tá, pessoal, o vídeo para a gente fechar a nossa aula, tá? Tá bom, professor. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre os conceitos e os riscos da saúde ambiental. Então, para começar, nós podemos fazer uma pequena viagem histórica para compreender o conceito de saúde ambiental. E nós vamos começar a nossa viagem a partir da década de 1970, quando em 1972 ocorreu a primeira Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. Nesse grande encontro, algumas questões ambientais de grande preocupação foram colocadas em discussão, principalmente as relacionadas ao uso predatório dos recursos naturais de nosso planeta, algo, inclusive, que pode fazer com que a Terra se torne um planeta inabitável e inóspito. A partir daí, ganharam visibilidade questões relacionadas à pobreza, aos custos do uso racional dos recursos naturais, do desenvolvimento de novas tecnologias não poluentes e que sejam, inclusive, poupadoras dos recursos naturais. Além, é claro, da discussão sobre as disparidades entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Uma conferência, meu amigo ou minha amiga, que apresentou a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e, inclusive, consolidou alguns pontos importantes já apontados lá em 1972. Esses apontamentos foram o da sobrevivência do planeta, já que todos os países são atingidos, independente de qual seja. Então, a responsabilidade de proteger o planeta para as futuras gerações é, portanto, de todos. Sendo assim, é preciso que todos cumpram a sua função rumo ao desenvolvimento, mantendo a proteção ambiental. Um outro ponto foi o seguinte: os seres humanos ocupam o centro das preocupações. Isso coloca a saúde humana no centro das preocupações, juntamente ao ambiente e ao desenvolvimento. Por último, o desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo garantir o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Isso tanto para as gerações presentes quanto para as gerações futuras. Resumindo, meu amigo ou minha amiga, podemos dizer que é assegurada a autonomia dos Estados, isso em termos de liberdade e responsabilidade na promoção do desenvolvimento econômico. Porém, esse desenvolvimento deve responder de forma igualitária às necessidades de desenvolvimento humano e preservação ambiental para as gerações presentes e futuras. Ou seja, é preciso ter uma boa associação entre o desenvolvimento, a proteção do meio ambiente, a preservação da saúde e a promoção do bem-estar social de forma sustentável ao longo de gerações. Então, essas são as palavras-chave que você precisa ter em sua mente, beleza? A Rio 92 foi um marco onde foi aprovada a chamada Agenda 21,
um documento que estabelece uma série de orientações para a integração das ações para o desenvolvimento sustentável, visando a saúde humana e a proteção do meio ambiente. Ah, e um detalhe, isso é a nível mundial. Mas, já diante desse pequeno contexto, uma pergunta continua em nossa mente. O que é a saúde ambiental? Podemos dizer que a prática da saúde ambiental é composta por um conjunto de disciplinas que estudam o impacto do ambiente sobre a saúde das populações e que executam ações de prevenção e controle para reduzir ou eliminar esse impacto. Sendo assim, podemos dizer que o campo de conhecimento que guarda as relações entre saúde e ambiente é multidisciplinar, ou seja, possui muitas disciplinas. E ainda é formada por uma série de abordagens e articulações entre essas diversas disciplinas. Por isso, meu amigo ou minha amiga, é preciso explicar aqui alguns conceitos e noções que orientam essa área. Então, para início de conversa, nós podemos falar sobre o que é o ambiente, certo? O ambiente é produzido por processos que são conduzidos pela sociedade por meio das tecnologias e técnicas com as quais os seres humanos interagem com a natureza. São esses ambientes que podem configurar situações de risco para a saúde e qualidade de vida dos seres humanos. E a saúde? Bem, a saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente. Ela mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase do ciclo vital. Ou seja, se o seu organismo está bem equilibrado e todas as funções estão ocorrendo de forma normal, nós podemos dizer que você tem uma boa saúde. Agora que já sabemos o que é o ambiente e o que é a saúde, nós podemos compreender o que é a saúde ambiental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, podemos dizer que a saúde ambiental é o campo de atuação da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano que podem exercer alguma influência sobre a saúde e o seu bem-estar. Sendo assim, nós podemos dizer que a saúde ambiental compreende as relações entre saúde e ambiente. Portanto, como eu já falei, ela se trata de um amplo campo de estudo, que envolve profissionais de diversas formações acadêmicas e técnicas, tanto das áreas biológicas quanto das ciências da natureza e das ciências exatas. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, a saúde ambiental não pode ser compreendida apenas como uma única disciplina de estudo. Para a gente compreender legal aqui o que é a saúde ambiental, vamos falar sobre um pequeno exemplo. Vamos falar sobre um problema de saúde, uma epidemia de diarreia em uma determinada população. Poderíamos também falar de uma situação de risco ambiental para a saúde humana, tal como um depósito de resíduos tóxicos em uma área urbana. Problemas como esses só podem ser tratados adequadamente se a gente considerar os sistemas complexos que os contêm. Um detalhe que não podemos deixar de falar aqui. É preciso compreender tudo o que está relacionado a esses problemas e encontrar maneiras de resolver ou minimizar os seus impactos. Pensar na complexidade das situações ambientais ou problemas de saúde que estão relacionados a essas situações significa pensar nos indivíduos que se articulam entre si dinamicamente, inclusive criando situações que vão construindo com o seu próprio movimento a sua própria história. A compreensão desse movimento é o que vai permitir realizar uma intervenção eficaz em situações de risco. Vamos pegar o exemplo da diarreia. Em um determinado momento, há um aumento no número de casos de diarreia em uma dada comunidade. Quais podem ser os elementos componentes da situação? A contaminação da população devido ao rompimento da rede de esgotos e a desnutrição crônica favorecendo o aparecimento e a gravidade da diarreia são fatores em uma comunidade que tem uma situação socioeconômica desfavorável, um grau de escolaridade baixo que favorece a falta de informações sobre a higiene pessoal e as formas de proteção à saúde.
Vamos pensar nisso como se fosse uma comunidade hipotética. A comunidade que se formou nesse lugar, recentemente atraída por uma indústria que se instalou nas proximidades, são famílias que vêm todas de um mesmo lugar e têm uma história de lutas, uma capacidade de mobilização e solidariedade intensas, o que pode favorecer o encontro de soluções. Assim, nós poderíamos fazer um exercício mental a fim de encontrar todos os elementos que, no conjunto, provocaram ou estão relacionados com a diarreia na nossa comunidade hipotética. Assim, nós poderíamos ainda identificar áreas de intervenção. Perceba que, nesse exercício, nós identificaríamos elementos que se relacionam com os demais. Além disso, a gente precisa pensar nesse conjunto de elementos como algo que está em permanente movimento. Meu amigo ou minha amiga, assim como nesse exemplo que foi pensado na construção de um sistema com elementos locais, conforme a gente viu, a gente percebeu que temos um problema de contaminação da rede de esgotos, nós temos uma desnutrição crônica que acaba favorecendo o aparecimento e a gravidade da diarreia. Além disso, tem também a questão socioeconômica desfavorável, além do grau de escolaridade muito baixo. Todos esses elementos estão relacionados com a comunidade local, mas a gente também poderia pensar em outras instâncias, tais como a municipal, a estadual ou ainda a nacional. Lembre-se, inclusive, que cada uma dessas instâncias se relaciona profundamente com as demais. Perceba, meu amigo ou minha amiga, que poderíamos pensar em diversos outros fatores relacionados à nossa comunidade. Fatores positivos, tais como a abertura de empregos e os novos recursos que entrarão no município, ou ainda os fatores negativos, tais como o esgoto gerado e a poluição ambiental. Repare que existem diversas questões que poderiam ser levantadas e pensadas como tudo isso se relaciona entre si. Esses elementos poderiam ser listados fazendo inclusive uma hierarquia conforme a proximidade, a viabilidade e o grau de influência sobre o problema que está sendo focalizado. E qual é o problema dessa nossa comunidade? Não é a diarreia? Embora seja difícil realizar grandes mudanças a curto prazo e uma mudança socioeconômica da população, já seria possível consertar a rede de esgoto e conseguir recursos para oferecer escola e merenda de qualidade para as crianças. Isso tendo como objetivo diminuir o grau de desnutrição das crianças. Bem, meu amigo ou minha amiga, essa foi a primeira parte dessa aula. Na próxima parte, nós vamos conversar sobre os indicadores de saúde. Então, eu quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima parte. É isso, pessoal. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais... Fechar aqui. Muito legal, hein, professor? Eu gostei desse vídeo aí. Gostei também. Depois eu vou postar ele lá no aba lá, tá? Beleza? Então é isso, pessoal, tá? Botem o nome no chat. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Botem para mim o nome no chat. E quem botar os nomes no chat vai estar liberado, tá?